Lei 5.301, de 16 de outubro de 1969 contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais. O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei. Título 1 do Pessoal da Polícia Militar. Capítulo 1. Generalidades. Artigo 1. Os direitos, prerrogativas, deveres e responsabilidades dos militares do Estado regem-se por este Estatuto, nos termos do artigo 39 da Constituição do Estado. Artigo 2. São militares do Estado os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Artigo 3. No decorrer de sua carreira pode um militar encontrar-se na ativa, na reserva ou na situação de reformado. Parágrafo 1. Militar da ativa é o que, ingressando na carreira policial militar, faz dela profissão, até ser transferido para a reserva, reformado ou excluído. Parágrafo 2. Militar da reserva é o que, tendo prestado serviço na ativa, passa a situação de inatividade. Parágrafo 3. Reformado é o militar desobrigado definitivamente do serviço. Artigo 4. A carreira na Polícia Militar é privativa de brasileiros natos, para oficiais inatos ou naturalizados para praças, observadas as condições de cidadania, idade, capacidade física, moral e intelectual, previstas em leis e regulamentos. Artigo 5. O ingresso nas instituições militares estaduais dar-se-á por meio de concurso público, de provas ou de provas e títulos, no posto ou graduação inicial dos quadros previstos no parágrafo 1º do artigo 13 desta lei, observados os seguintes requisitos: 1. Ser brasileiro. 2. Possuir idoneidade moral. 3. Estar quite com as obrigações eleitorais e militares. 4. Ter entre 18 e 30 anos de idade na data da inclusão, salvo para os oficiais do quadro de saúde, cuja idade máxima será de 35 anos. 5. Ter nível superior de escolaridade. 6. Ter altura mínima de 1,60 metros, 1,60 m, exceto para oficiais do quadro de saúde. 7. Ter aptidão física. 8. Ser aprovado em avaliação psicológica. 9. Ter sanidade física e mental. 10. Não apresentar, quando em uso dos diversos uniformes, tatuagem visível que seja, por seu significado, incompatível com o exercício das atividades de policial militar ou de bombeiro militar. 11. Ter carteira nacional de habilitação válida, no mínimo na categoria B. Parágrafo 1. Para fins da comprovação da idoneidade moral, o candidato deverá apresentar certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pelas justiças federal, estadual e militar e não poderá estar indiciado em inquérito comum ou militar ou sendo processado criminalmente por crime doloso. Parágrafo 2. A aptidão física prevista no inciso 7 será comprovada perante comissão de avaliadores, por meio do teste de capacitação física. Parágrafo 3. O teste de capacitação física consistirá em provas, todas de caráter eliminatório e classificatório, que verificarão, no mínimo, a resistência aeróbica, a agilidade e a força muscular dos membros superiores e inferiores e do abdômen, de acordo com os padrões de condicionamento físico exigidos para o exercício das funções atribuídas ao cargo. Parágrafo 4. A avaliação psicológica prevista no inciso 8 será realizada por oficial psicólogo ou comissão de oficiais psicólogos dos quadros da instituição militar ou por psicólogos contratados e terá como base as exigências funcionais e comportamentais do cargo a ser ocupado, compreendendo, no mínimo, 1. Teste de personalidade. 2. Teste de inteligência. 3. Dinâmica de grupo, prova situacional ou anamnese psicológica. Parágrafo 5. Do resultado da avaliação psicológica cabe recurso à junta examinadora, observados os prazos e procedimentos previstos no edital do concurso. Parágrafo 6. A junta examinadora a que se refere o parágrafo 5º não poderá ser integrada por psicólogo que participou da avaliação prevista no parágrafo 4º. Parágrafo 7. Os laudos de avaliação psicológica serão guardados, em caráter confidencial, pela unidade executora do concurso, sob a responsabilidade da seção de psicologia. Parágrafo 8.
O requisito de sanidade física e mental previsto no inciso 9 será comprovado por meio de exames médicos, odontológicos e complementares, a critério da Junta Militar de Saúde e da Comissão de Avaliadores. Parágrafo 9. Para o preenchimento de cargos no quadro de oficiais, o requisito previsto no inciso 4 não será exigido dos militares de ambas as instituições, desde que possuam, no máximo, 20 anos de efetivo serviço, a ser comprovado até a data da matrícula. Parágrafo 10. Para o preenchimento de cargos no quadro de oficiais complementares e no quadro de oficiais especialistas, os militares, para ingressarem no curso de habilitação de oficiais, deverão ter, no máximo, 28 anos de efetivo exercício, o que deverá ser comprovado até a data da matrícula. Parágrafo 11. A existência de tatuagem visível incompatível com o exercício da atividade militar, prevista no inciso 10, será comprovada por oficial médico ou comissão de oficiais médicos dos quadros da instituição militar ou por médicos contratados, em laudo devidamente fundamentado. Parágrafo 12. Comprovada a existência de tatuagem visível incompatível com a atividade militar, na forma do parágrafo 11, caberá recurso à junta examinadora, observados os prazos e procedimentos previstos no edital do concurso. Parágrafo 13. A junta examinadora a que se refere o parágrafo 12 não poderá ser integrada por médico que tenha participado da comprovação prevista no parágrafo 11. Artigo 6. Os editais dos concursos públicos para os cargos do quadro de oficiais de saúde exigirão dos candidatos o título de graduação em nível superior em área compatível com a função a ser exercida, reconhecido nos termos da legislação, podendo, no interesse da administração pública, ser exigido ainda, 1. Residência médica, especialização ou titulação em área específica, reconhecidas nos termos da legislação, 2. Registro profissional junto à respectiva entidade de classe. Artigo 6º-A. Para ingresso no cargo de oficial do quadro de oficiais da Polícia Militar, COPM, é exigido título de bacharel em Direito e aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos realizado com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado de Minas Gerais. Parágrafo único. O cargo de oficial do quadro de oficiais da Polícia Militar de que trata o caput tem natureza especial e íntegra, para todos os fins, a carreira jurídica militar do Estado. Artigo 6º-B. Observado o interesse da administração pública, os editais dos concursos públicos para os cargos dos quadros de praças e de praças especialistas das instituições militares estaduais, IMES, exigirão dos candidatos nível superior de escolaridade, reconhecido nos termos da legislação, sem prejuízo do disposto no parágrafo 4º do artigo 13. Parágrafo único. Exclusivamente para o ingresso no quadro de praças especialistas das IMES, o edital poderá exigir ainda, 1. A formação em curso técnico em área de concentração definida em edital, para atender o interesse da administração pública, 2. O registro profissional junto à respectiva entidade de classe, 3. A comprovação de habilidades técnicas especificadas em edital e necessárias para o exercício das atividades que lhes forem correlatas. Artigo 6º-C. Para ingresso no quadro de oficiais do Corpo de Bombeiros Militar é exigida a titulação de nível superior de escolaridade, na modalidade de bacharelado ou na de licenciatura, reconhecida nos termos da legislação, sem prejuízo do disposto no parágrafo 2º do artigo 13. Parágrafo único. O edital de concurso público para ingresso de oficiais definirá as vagas destinadas para cada área ou formação específicas, de acordo com a necessidade do Corpo de Bombeiros Militar. Artigo 6º-D. Para ingresso nos quadros de praças e de praças especialistas do Corpo de Bombeiros Militar é exigida a titulação de nível superior de escolaridade, reconhecida nos termos da legislação, sem prejuízo do disposto no parágrafo 4º do artigo 13. Parágrafo único. O edital de concurso público para ingresso de praças definirá as vagas destinadas para cada área ou formação específicas, de acordo com a necessidade do Corpo de Bombeiros Militar. Artigo 6º-E.
Para ingresso no quadro de oficiais capelães da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar é exigida conclusão de graduação em curso de nível superior, devidamente reconhecida nos termos da legislação de ensino em vigor, em área do conhecimento compatível com a função de assistência religiosa a ser exercida. Artigo 7º. O militar será considerado estável após 3 anos de efetivo serviço no cargo, mediante a avaliação de desempenho individual. Artigo 7º-A. As atribuições dos cargos correspondentes aos diversos postos e graduações que integram as carreiras das IMES, conforme os quadros previstos no artigo 13, são essenciais, próprias e típicas de Estado. Capítulo 2 da Hierarquia e da Precedência Militar. Artigo 8. Hierarquia militar é a ordem e a subordinação dos diversos postos e graduações que constituem carreira militar. Parágrafo 1. Posto é o grau hierárquico dos oficiais, conferido por ato do chefe do governo do Estado. Parágrafo 2. Graduação é o grau hierárquico das praças, conferido pelo comandante-geral da Polícia Militar. Artigo 9. São os seguintes os postos e graduações da escala hierárquica: 1. Oficiais de polícia, superiores, coronel, tenente-coronel e major. B. Intermediários, capitão. C. Subalternos. Primeiro-tenente, segundo-tenente. 2. Praças especiais de polícia, aspirante a oficial. B. Cadetes do último ano do curso de formação de oficiais e alunos do curso de habilitação de oficiais. C. Cadetes do curso de formação de oficiais dos demais anos. 3. Praças de polícia, A. Subtenentes e sargentos. Subtenente. Primeiro-sargento. Segundo-sargento. Terceiro-sargento. B. Cabos e soldados. Cabo, soldado de primeira classe, soldado de segunda classe, recruta. Parágrafo único. Para os fins deste artigo, o cadete do último ano do curso de formação de oficiais tem precedência funcional em relação ao aluno do curso de habilitação de oficiais. Artigo 10. Aos postos e graduações de que trata o artigo anterior será acrescida a designação PM, Polícia Militar. Artigo 11. A precedência hierárquica é regulada: 1. Pelo posto ou graduação. 2. Pela antiguidade no posto ou graduação, salvo quando ocorrer precedência funcional, estabelecida em lei ou decreto. Parágrafo único. O aspirante a oficial frequentará o círculo dos oficiais subalternos. Artigo 12. A antiguidade de cada posto ou graduação será regulada: 1. Pela data da promoção ou nomeação. 2. Pela prevalência dos graus hierárquicos anteriores. 3. Pela data de praça. 4. Pela data de nascimento. Parágrafo único. Nos casos de nomeação coletiva mediante concurso, de declaração de aspirante a oficial e de promoção a terceiro-sargento, a cabo e soldado de primeira classe, prevalecerá, para efeito de antiguidade, a ordem de classificação obtida no concurso ou curso. Artigo 13. Serão organizados anualmente almanaques da Polícia Militar, contendo a relação nominal de oficiais, aspirantes a oficial e graduados da ativa, distribuídos pelos respectivos quadros, de acordo com a antiguidade dos postos e graduações. Parágrafo 1. Os quadros serão organizados da seguinte forma: 1. Oficiais da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, COPM-BM. 2. Oficiais de saúde da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, COSP-M-BM. 3. Praças da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, QPM-BM. 4. Praças especialistas da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, PPM-BM. 5. Oficiais capelães da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, COPM-BM. Parágrafo 2. O ingresso no quadro previsto no inciso 1 do parágrafo 1º dar-se-á no posto inicial da carreira, após aprovação em curso de formação de oficiais específico, definido pela instituição militar, e o cumprimento do período de estágio na graduação de aspirante a oficial. Parágrafo 3. O ingresso no quadro previsto no inciso 2 do parágrafo 1º dar-se-á no posto de segundo-tenente. Parágrafo 4. O ingresso nos quadros previstos nos incisos 3 e 4 do parágrafo 1º dar-se-á na graduação de soldado de segunda classe,
mediante realização de curso de formação específico, definido pela instituição militar. Parágrafo 5. Ficam instituídos os quadros de oficiais complementares da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, QOC-MBM, e de oficiais especialistas da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, COIP-MBM. Parágrafo 6. Os quadros previstos no parágrafo 5º serão preenchidos por militares pertencentes aos quadros previstos nos incisos 3 e 4 do parágrafo 1º, respectivamente, mediante aprovação no curso de habilitação de oficiais. CHO Parágrafo 7. Os militares aprovados no CHO a que se refere o parágrafo 6º ingressarão no posto de segundo-tenente e poderão ser promovidos, na ativa, até o posto de capitão. Parágrafo 8. Poderão concorrer ao CHO os subtenentes, os primeiros sargentos e os segundos sargentos que tenham, no mínimo, 15 anos e, no máximo, 24 anos de efetivo serviço na instituição militar estadual até a data da matrícula. Parágrafo 9, revogado, parágrafo 10. O número de vagas para o CHO do QOC e do COI será definido pelo comandante-geral da instituição militar. Parágrafo 11. O aluno aprovado no CHO terá seu nome incluído no almanaque no posto de segundo-tenente, segundo a ordem de classificação geral no curso, obtida por merecimento intelectual. Parágrafo 12. O aluno do CHO reprovado, desligado ou com impedimento à promoção retornará ao seu grau hierárquico anterior, não computando esse tempo para fins do artigo 183 e dos parágrafo 1º e 2º do artigo 187 desta lei. Parágrafo 13. Os militares pertencentes ao COSP-MBM, ao COIP-MBM e ao PP-MBM poderão ser aproveitados na atividade fim das instituições militares estaduais em circunstâncias especiais ou extraordinárias. Parágrafo 14. O ingresso no quadro previsto no inciso 5 do parágrafo 1º dar-se-á no posto de segundo-tenente, após conclusão de estágio de adaptação definido pela instituição militar, observado o disposto no artigo 5º desta lei, com exceção das exigências a que se referem os incisos 4 e 6 do caput desse artigo. Parágrafo 15. Os militares que ingressarem no COPP-MBM poderão ser promovidos, na ativa, até o posto de capitão. Artigo 13-A. Os cargos das carreiras integrantes dos quadros previstos no artigo 13 possuem caráter técnico-científico, derivados da aplicação dos conhecimentos das ciências policiais, humanas, sociais e naturais. Artigo 13-B. Os militares integrantes do COPP-MBM, do QPP-MBM e do QOC-MBM, além das atribuições típicas de seus cargos relacionadas às atividades finalísticas da respectiva IME, poderão, eventualmente, prestar assessoramento técnico-científico nas áreas de saúde, engenharia, arquitetura, tecnologia, logística, recursos humanos, contabilidade, estatística, música e veterinária, entre outras, conforme o conhecimento e habilidade do militar e respeitadas as limitações legais para o seu exercício. Capítulo 3 da Função Policial Militar. Artigo 14. Função policial militar é exercida por oficiais e praças da Polícia Militar, com a finalidade de preservar, manter e restabelecer a ordem pública e segurança interna, através das várias ações policiais ou militares, em todo o território do Estado. Artigo 15. A qualquer hora do dia ou da noite, na sede da unidade ou onde o serviço exigir, o policial militar deve estar pronto para cumprir a missão que lhe for confiada pelos seus superiores hierárquicos ou impostos pelas leis e regulamentos. Parágrafo 1. A carga horária semanal de trabalho dos militares estaduais que exerçam atividades administrativas, especializadas, de ensino e operacionais será de 40 horas, ressalvado o disposto no caput. Parágrafo 2. A carga horária semanal dos discentes dos cursos de formação, habilitação, especialização e atualização das IME será regida pelo cumprimento da matriz curricular extracurricular do respectivo curso. Parágrafo 3.
As escalas ordinárias de trabalho dos militares serão publicadas em ciclos de 7 dias, com no mínimo 7 dias de antecedência, e inseridas no sistema de dados da instituição para acompanhamento e controle. Parágrafo 4. Os militares terão livre acesso à respectiva escala de trabalho e ao respectivo banco de horas, por meio de acesso a sistema informatizado específico de dados da instituição militar na qual estejam lotados, a ser implementado em até 1 ano, contado da data de publicação desta lei complementar. Parágrafo 5. O cômputo do comprimento da carga horária semanal de trabalho será apurado ao final de 90 dias, e o somatório da carga horária não poderá exceder 160 horas por mês. Capítulo 4 dos deveres, responsabilidades, direitos e prerrogativas. Artigo 16. O oficial somente perderá o posto ou patente nos seguintes casos: 1. Em virtude de sentença condenatória restritiva da liberdade individual, por mais de 2 anos e passada em julgado. 2. Quando declarado indigno do oficialato ou com ele incompatível, em face de incapacidade moral ou profissional, pelo Tribunal de Justiça Militar, em tempo de paz, ou por tribunal especial, em tempo de guerra. 3. Quando demitido, nos termos da legislação vigente. Parágrafo 1. A declaração de indignidade ou incompatibilidade referida no item 2 do artigo proceder-se-á através de processo especial, iniciando-se pelo Conselho de Justificação, nos termos da legislação própria. Parágrafo 2. O tribunal referido no item 2 do artigo poderá determinar a reforma do oficial no posto por ele ocupado, com os vencimentos proporcionais ao seu tempo de serviço, nos termos da legislação própria. Artigo 17. O militar da ativa que aceitar cargo público civil temporário, não eletivo, assim como em autarquia, empresa pública ou sociedade de economia mista, ficará agregado ao respectivo quadro, e, enquanto permanecer nessa situação, somente poderá ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para promoção, transferência para reserva ou reforma. Parágrafo único. Depois de 2 anos, contínuos ou não de afastamento nos termos deste artigo, será o militar transferido para reserva ou reformado, na conformidade deste estatuto. Artigo 18. O militar da ativa que aceitar cargo público permanente, estranho à sua carreira, será transferido para reserva ou reformado com os direitos e deveres definidos nesta lei. Artigo 19. Enquanto perceber remuneração do cargo temporário, assim como de autarquia, empresa pública ou sociedade de economia mista, não tem direito militar da ativa ao soldo e vantagens do seu posto ou graduação, assegurada a opção. Artigo 20. É vedada a utilização de componentes da Polícia Militar em órgãos civis, públicos ou privados, sob pena de responsabilidade de quem o permitir. Parágrafo único. Ressalvam-se as situações definidas expressamente em lei federal. Artigo 21. Os militares da ativa e os inativos, estes quando convocados ou designados para o serviço ativo, podem, no interesse da dignidade profissional, ser chamados a prestar contas sobre a origem e natureza dos seus bens móveis, imóveis e semoventes. Artigo 22. Aos militares da ativa é vedado fazer parte de firmas comerciais, de empresas industriais de qualquer natureza ou nelas exercer função ou emprego remunerado. Parágrafo 1. Os militares da reserva, quando convocados para o serviço ativo, ficam proibidos de tratar nas repartições públicas, civis ou militares, de interesse de indústria ou comércio a que estejam ou não associados. Parágrafo 2. Os militares da ativa podem exercer, diretamente, a gestão de seus bens desde que não infrinjam o disposto no presente artigo. Parágrafo 3. No intuito de desenvolver a prática profissional e elevar o nível cultural dos elementos da corporação, é permitido, no meio civil, aos militares titulados, o exercício do magistério ou de atividades técnico-profissionais, atendidas as restrições previstas em lei própria. Artigo 23. Cabe aos militares a responsabilidade integral das decisões que tomam ou dos atos que praticam, inclusive na execução de missões por eles taxativamente determinadas. Artigo 24.
As patentes, com as vantagens, prerrogativas e deveres a elas inerentes, são garantidas em toda a plenitude, assim aos oficiais da ativa e da reserva, como aos reformados, ressalvado o disposto no artigo 16 deste Estatuto. Artigo 25. Os títulos, postos, graduações e uniformes da Polícia Militar são de uso privativo de seus componentes da ativa, da reserva e do reformado. Parágrafo 1. Os militares da reserva e os reformados só podem usar uniformes por ocasião de cerimônias sociais, militares e cívicas. Os da reserva, quando convocados para o serviço ativo, usam uniforme idêntico aos da ativa, nos termos do RUIPM. Parágrafo 2. Os militares da reserva ou reformados podem ser proibidos de usar uniformes, temporária ou definitivamente, em virtude da prática de atos indignos, por decisão do comandante-geral. Artigo 26. São ainda direitos dos militares: 1. Exercício da função correspondente ao posto ou graduação, ressalvados os casos legais de afastamento. 2. Percepção de soldo e vantagens, na forma deste Estatuto e demais leis em vigor. 3. Transferência para reserva ou reforma, com proventos, na forma deste Estatuto. 4. Julgamento em foro especial, nos delitos militares. 5. Dispensa de serviço, férias, licença e recompensa, nas condições previstas neste Estatuto. 6. Demissão voluntária e baixa do serviço ativo, de acordo com as normas legais. 7. Transporte para si sua família, nos termos deste Estatuto. 8. Porte de arma, nos termos da legislação específica. 9. Prorrogação por 60 dias da licença maternidade prevista no inciso 23 do caput do artigo 7º da Constituição da República, concedida militar. Parágrafo 1. O direito a que se refere o inciso 9 do caput fica condicionado à concessão de igual benefício à servidora pública civil do Poder Executivo. Parágrafo 2º. O gozo do direito a que se refere o inciso 9 do caput não prejudicará o desenvolvimento da militar na carreira. Artigo 27. A praça perde a condição de servidor público e o consequente direito à inatividade remunerada, nos casos previstos nos itens 1 e 3 do artigo 16 deste Estatuto, quando excluída disciplinarmente ou por incapacidade profissional, de acordo com o regulamento disciplinar da corporação. Artigo 28. Só em caso de flagrante delito militar poderá ser preso por autoridade policial civil. Parágrafo 1. Quando ceder o caso previsto no artigo, a autoridade policial fará a entrega do preso à autoridade militar mais próxima, só podendo retê-lo na delegacia ou posto policial durante tempo necessário à lavratura do flagrante. Parágrafo 2. A autoridade policial que maltratar ou consentir que seja maltratado preso militar, ou não lhe dispensar o tratamento devido ao seu posto ou graduação, será responsabilizada, por iniciativa da autoridade competente. Artigo 29. O militar, fardado ou em trajes civis, tem as prerrogativas e as obrigações correspondentes ao seu posto ou graduação. Artigo 30. É proibido o uso de uniforme em manifestações de caráter político partidário, exceto em serviço. Artigo 31. Não é permitido sobrepor ao uniforme insígnias ou distintivos de qualquer natureza, não previstos no regulamento ou plano de uniforme. Artigo 32. São declaradas nulas as regalias, concessões e prerrogativas decorrentes de leis ou atos anteriores que permitem uso de uniformes e postos militares a funcionários civis da Polícia Militar. Artigo 33. É vedado uso individual ou por parte de organizações civis, públicas ou privadas, de uniformes, emblemas, insígnias, denominações ou distintivos que tenham semelhança com os adotados na Polícia Militar, ou que possam com eles ser confundidos. Parágrafo único. São responsáveis pela infração das disposições deste artigo os diretores ou chefes de repartições, estabelecimentos de qualquer natureza, firmas ou empregadores, empresas, institutos ou departamentos que os tenham adotado ou consentido. Artigo 34. Uso do uniforme, fora do país, só é permitido aos militares que estiverem em missão oficial. Título 2 dos Vencimentos e Vantagens. Capítulo 1 Vencimentos e Vantagens. Artigo 35. Vencimentos ou vencimento é o quantitativo em dinheiro devido ao militar em serviço ativo.
Parágrafo único. Os vencimentos compreendem: 1. Soldo. 2. Vantagens constantes. Artigo 36. Provento da inatividade é a remuneração devida ao militar da reserva ou reformado. Parágrafo único. O soldo e vantagens incorporáveis da inatividade, que formam os proventos, não poderão ser superiores ao soldo e vantagens incorporáveis do militar da ativa. Artigo 37. Nesta lei, a referência militar abrange todos os postos e graduações da hierarquia policial militar, quando o dispositivo se restringir a determinado círculo, posto ou graduação, a ele fará referência especial. Artigo 38. São adotadas as seguintes definições: 1. Cargo é o conjunto de atribuições definidas por lei ou regulamento e cometido, em caráter permanente, a um militar. 2. Encargo é a atribuição de serviço cometida a um militar. 3. Função ou exercício é a execução, dentro das normas regulamentares, das atribuições estipuladas para os cargos e encargos. 4. Entrada em exercício ou em função ocorre quando o militar passa a executar as medidas necessárias ao desempenho de suas novas atribuições no local de atividade própria, assumindo efetivamente as responsabilidades do cargo ou encargo. 5. Sede é a região compreendida dentro dos limites geográficos do município ou distrito, em que se localiza uma organização em onde o servidor tem exercício. 6. Organização é a denominação genérica dada ao corpo, subunidade, destacamento, estabelecimento ou qualquer outra unidade tática administrativa ou policial. 7. Comandante é a denominação genérica dada ao elemento mais graduado ou mais antigo de cada guarnição, abrangendo assim seu comandante, diretor, chefe ou outra denominação que tenha ou venha a ter. 8. Guarnição é a unidade ou conjunto de unidades, repartições e estabelecimentos militares existentes, permanente ou transitoriamente, em uma mesma localidade. 9. Servidor é toda pessoa que exerça cargo ou função permanente na Polícia Militar, percebendo remuneração mensal pelos cofres públicos. Artigo 39. O soldo do pessoal da Polícia Militar é fixado em lei especial. Artigo 40. Os vencimentos dos militares são devidos a partir da data: 1. Do decreto de promoção, para oficial. 2. Do ato de declaração, para o aspirante a oficial. 3. Da publicação do ato em boletim da corporação, quando se tratar de promoção, para as demais praças. 4. Do ato de matrícula, para os alunos do curso de formação de oficiais e do curso de formação de sargentos. 5. Da inclusão na Polícia Militar, nos demais casos. Parágrafo 1. Excetuam-se das condições deste artigo os casos em que o ato tenha caráter retroativo, quando serão devidos partir da data expressamente declarada nesse ato. Parágrafo 2. Quando a nomeação inicial decorrer de habilitação em concurso, o direito à percepção dos vencimentos será contado do dia da entrada em exercício. Parágrafo 3. No cálculo dos vencimentos, todas as demais vantagens incidem sobre a soma de soldo, quinquênios e função militar. Artigo 41. O direito do militar aos vencimentos da ativa cessa na data: 1. Da transferência para a inatividade. 2. Do falecimento. 3. Da perda do posto ou patente. 4. Da demissão. 5. Da exclusão. 6. Da deserção. Artigo 42. Os vencimentos são assegurados ao oficial enquanto estiver em uso e gozo de carta patente. Artigo 43. O vencimento do militar é irredutível e não está sujeito a penhora, sequestro ou arresto, senão nos casos e pela forma regulada em lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade do vencimento não exclui providências disciplinares administrativas, tendentes a conduzir o militar ao pagamento de dívida legalmente constituída ou pensão alimentar, determinadas pelo comandante sob cujas ordens ele servir. Artigo 44. O militar no desempenho de cargo, encargo ou função atribuída privativamente a posto ou graduação superior ao seu, perceberá o vencimento correspondente a esse posto ou graduação. Parágrafo 1. São excetuadas as substituições, por qualquer motivo, que importem no afastamento temporário do substituído por prazo igual ou inferior a 30 dias, caso em que não haverá alteração de vencimentos para o substituto. Parágrafo 2.
O pagamento a que se refere o presente artigo é devido ao militar desde a data em que se investir no cargo, encargo ou função até a véspera daquela em que o transmitir. Artigo 45. Aplicam-se às substituições decorrentes de outras os mesmos dispositivos referentes à substituição inicial que as determinou. Artigo 46. Para os efeitos do disposto no presente capítulo, prevalecem os postos e graduações correspondentes aos cargos, encargos ou funções, estabelecidos nas leis, regulamentos, regimentos e, só na falta desses, dos quadros de efetivos ou lotação. Artigo 47. O militar continuará com direito ao soldo e vantagens que estiver percebendo, ao ser considerado, dentro dos prazos legais ou regulamentares, em qualquer das situações abaixo: 1. Dispensa do serviço, núpcias, luto, trânsito e instalação; 2. Férias; 3. Férias prêmio. Artigo 48. O militar, nas situações seguintes, terá soldo e vantagens assim regulados: 1. Em licença para tratamento da própria saúde ou da de pessoa de sua família, até 1 ano, mesmo em licenças continuadas, concedidas parceladamente, perceberá o soldo e vantagens do posto ou graduação; b. A partir de 1 até 2 anos, perderá o acréscimo do tempo integral de serviço; 2. Em licença para tratar de interesses particulares, nada perceberá; 3. Aperfeiçoando conhecimentos técnicos, ou realizando estudos no país ou no exterior, perceberá o soldo e vantagens, quando for de interesse da corporação; b. Nos demais casos, nada perceberá. 4. Exercendo a atividade técnica de sua especialidade em organizações civis, nada perceberá. Artigo 49. O militar, quando em tratamento de saúde em consequência de ferimentos ou doença decorrentes do serviço público, terá direito ao soldo e vantagens do posto ou graduação, até o período de 3 anos. Artigo 50. O militar atacado de enfermidade referida no item 3 do artigo 96 deste Estatuto será compulsoriamente licenciado com o soldo e vantagens integrais. Parágrafo único. A licença será convertida em reforma, antes dos prazos fixados nesta lei, quando assim opinar a Junta Militar de Saúde da Corporação, por considerar definitiva a invalidez do militar. Artigo 51. O militar, quando hospitalizado, terá o seguinte soldo e vantagens: 1. Em consequência de ferimento recebido em campanha, em serviço policial, acidente em serviço ou moléstia contraída em campanha ou serviço, ou dela decorrente, os vencimentos e vantagens do posto ou graduação, até o limite de 3 anos; 2. Por qualquer outro motivo, os vencimentos e vantagens do posto ou graduação, até o limite de 2 anos. Artigo 52. O militar que for declarado ausente, por ter excedido a licença ou por qualquer outro motivo, somente terá direito ao soldo e vantagens do posto ou graduação a partir da data de sua apresentação. Parágrafo único. A disposição deste artigo não se aplica ao militar cuja ausência venha a ser considerada extravio, desaparecimento, aprisionamento de guerra ou internação em país neutro, caso em que a sua situação será regulada pelas leis militares vigentes. Artigo 53. O militar agregado perceberá soldo e vantagens decorrentes da situação que motivou a sua agregação. Artigo 54. Abonam-se o soldo e vantagens do posto ou graduação ao militar: 1. Preso disciplinarmente, fazendo serviço; 2. Respondendo a inquérito ou submetido a processo, solto, sem prejuízo do serviço; 3. No período em que tenha de ficar preso além do tempo correspondente à pena imposta. Artigo 55. Não faz o militar jus ao acréscimo de tempo integral, ao abono de fardamento e à gratificação de função militar: 1. Respondendo inquérito, preso ou detido, com prejuízo para o serviço; 2. Submetido a processo, preso; 3. Afastado das funções, por incapacidade profissional ou moral; 4. Cumprindo pena. Artigo 56. O desertor, quando julgado apto em inspeção, pela Junta Militar de Saúde, terá direito, a partir da data da captura ou apresentação, ao soldo e vantagens concedidos ao militar nas condições do item 2 do artigo anterior. Artigo 57.
O militar que, por sentença passada em julgado, for declarado livre de culpa em crime que lhe tenha sido imputado, ou tendo este prescrito, terá direito à diferença de soldo e vantagens correspondentes ao período de prisão. Parágrafo 1. Igual direito assistirá àquele que tiver respondido a inquérito, preso ou detido, mas somente nos casos em que for apurada pela autoridade competente a inexistência de crime, contravenção ou transgressão. Parágrafo 2. Do indulto, graça ou anistia não decorre direito de qualquer pagamento,